ela começa a mudar quando você entende que cuidar de si não é luxo, é necessidade. E muitas vezes o corpo sussurra através do cansaço, da dor, da falta de energia, mas seguimos adiante as nossas atenções, até que o sussurro se transforme em gritos. Escutar os sinais do corpo é um ato de sabedoria. Respeite seus limites. É um ato de amor. Buscar saúde, equilíbrio, bem-estar e compromisso com a vida que Deus lhe deu e lhe confiou. Isso é muito importante. Não espere os momentos perfeitos. Não espere a próxima segunda-feira. Não espere a dor aumentar. Comece hoje. Seu futuro agradecerá a cada escolha consciente que você fizer agora. Nem sempre a falta de cuidado, ela vem da falta de tempo. Muitas vezes vem do hábito de colocar aquilo que tem à frente, todas as pessoas, vai à frente de si. Mas a verdade é simples. A dedicação que oferece aos outros, ela tem que ser a sua saúde bonita, a sua paz, a sua vida que importa. Priorize-se. Isso não é egoísmo. É reconhecer o valor da própria existência. Então, o autocuidado como um ato de amor e consciência. Durante muito tempo, acreditamos que cuidar de nós mesmos poderia esperar. Primeiro vinha os compromissos, as responsabilidades, a necessidade da família, o problema do dia a dia e as urgências do mundo, menos você. E assim, sem perceber, fomos nos colocando no final da fila da nossa própria vida. Mas chega um momento em que a alma pede atenção. Chega um momento em que o corpo começa a falar através do cansaço, das dores, da falta de energia, dos limites. Isso não tem que ser ignorado. Não porque ele queira nos punir, né? A vida quer nos punir, mas porque esse cansaço ele vai lembrar que de algo essencial. Somos responsáveis pela vida que habita em nós. Autocuidado não é vaidade. Autocuidado não é egoísmo. Autocuidado é respeito. É reconhecer que o corpo é a morada da nossa alma, da nossa existência nessa jornada terrena. E compreender que a mente precisa de descanso, que as emoções precisam de acolhimento e que a alma necessita de momentos de silêncio para reconectar a sua própria luz. E quantas vezes cobramos de nós mesmas uma força sobre-humana? Quantas vezes seguimos em frente, mesmo quando tudo dentro de nós pedia uma pausa? Quantas vezes oferecemos aos outros o amor, a compreensão, a paciência que negamos a nós mesmos? Talvez esteja na hora de mudar essa relação. Talvez esteja na hora de olhar para si com compaixão. Talvez esteja na hora de entender que você também merece cuidado. Aquele cuidado que você dedica aos outros. Nós somos merecedores de coisas boas.
O autocuidado é fazer os exames necessários, a buscar conhecimento, principalmente a buscar conhecimento, porque uma pessoa que sabe, ela vai agir diferente. A régua de visão dela vai ser outra. É procurar ajudar quando precisa, é alimentar-se melhor. Alimente-se melhor. É movimentar. Não coma tanta besteira, gente. Não coma tanto embutido. Não coma, não coma. Não vale a pena. Isso inflama o corpo. Os alimentos, eles estão diferentes de como era antigamente. Não é mais a mesma coisa. A carne não é mais carne, a linguiça não é mais linguiça, o presunto não é mais presunto, a salsicha é nojenta, Deus que me perdoe. Eu não gosto de nada disso. Lembra que eu sou vegetariana. E eu fiz essa opção não por modinha. Eu fiz essa opção porque eu necessitei fazer. Eu, há anos atrás, tive uma alergia muito forte a presunto, uma coisa que eu amava comer. Me deu alergia feia, eu fiquei com urticária gigante. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Tomando remédios e mais remédios, né? Quase fui internada. Aí, eu falei assim, pronto, sou alérgica a presunto, vou comer peito de peru. Depois de uns 15 dias eu comi peito de peru. Eu quase morri. Então, daí eu falei, já que eu não vou comer mais embutidos, né? Porque presunto, copa, salame, é tudo embutido. A única coisa que eu como é queijo, tá? Aí eu falei assim, eu não vou mais comer isso. Eu também nunca fui fã de carne. Aí eu falei, chega, basta, não como mais. E não comi. Desde 2011, que eu não como mais nada disso. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos indo, não me faz falta nenhuma. Eu mostro aqui para vocês, qualquer dia eu vou mostrar para vocês como eu como bem, com coisas bem, comida bem legal, sendo vegetariana, tá? Então, vamos cuidar de pensamento, proteger a própria paz, afastar-nos do que nos adoece a alma e aprender a dizer não, 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 não. Isso é libertador, tá? É muito libertador. E permitir-se descansar sem culpa. O autocuidado verdadeiro, ele nasce na consciência de que nossa saúde física, emocional, mental e espiritual, ela caminha junto. Todas elas caminham junto. Não existe plenitude quando uma dessas áreas está abandonada. Cada pequeno gesto conta, cada copo d'água, uma caminhada, uma oração, uma meditação, uma boa noite de sono, uma consulta médica, uma conversa sincera, uma leitura. Tudo isso são formas de dizer para si mesmo: eu me importo. E eu importo. A minha vida tem importância. Pode ser que não tenha para os outros, mas tem para mim, certo? E hoje vamos fazer um compromisso com nós mesmos. Não um compromisso baseado na cobrança da perfeição, porque a perfeição não existe, mas no amor. Um compromisso de ouvir mais o seu corpo, respirar mais seus limites e honrar mais a sua existência. Porque quando nós aprendemos a fazer isso, a cuidar de nós mesmos, não é apenas um prolongamento da vida, mas um bem-estar total. Nós estamos ampliando a capacidade de viver com qualidade, propósito, gratidão e presença. E isso importa muito, gente. Amor pela própria vida. Isso é fora de série. A gente tem que aprender. Vamos aprender tudo isso.
Existe uma verdade que muitas vezes evitamos encarar e ninguém pode viver a nossa própria vida. Não dá para viver por nós. Ninguém pode dormir por nós, ninguém pode respirar por nós e ninguém pode sentir por nós. E isso é primordial a gente entender. Mesmo vindo os problemas, precisamos nos compadecer de nós mesmos e não deixar ficar o nosso eu para depois. Uma conversa silenciosa, profunda, transformadora sobre autocuidado. É o que eu trago aqui para vocês. Autocuidado não é recompensa. Autocuidado não é luxo. Autocuidado não é um prêmio para quando todas as tarefas estiverem feitas, concluídas. O autocuidado é uma necessidade diária, é uma responsabilidade, é um compromisso de amor com a vida que pulsa dentro de nós. Nos ensinaram a sermos produtivos, sermos fortes, úteis, mas poucas pessoas nos ensinaram a sermos gentis com nós mesmos, a ouvir o nosso próprio corpo, a respeitar os nossos limites. Nós viemos a esse mundo para ser feliz. E vamos então, bora lá. Vivemos em uma sociedade que aplaude os excessos. Isso é perigoso. Excesso de trabalho, excesso de cobrança, excesso de preocupações, excesso de correrias. O corpo, porém, não negocia isso. Ele fala, primeiro através do cansaço, depois através das energias, da falta de energia, depois através das dores. Então, vamos respirar, ouvir a mente, ouvir o corpo, ouvir o coração, ouvir a alma, voltar para nós mesmos, para dentro de nós e reconhecer que nós não somos uma máquina, nós somos humanos. Humano que sente, humano que cansa, humano que chora, humano que precisa de pausa, que precisa de acolhimento, que merece respeito, merece cuidado. E há uma enorme diferença entre viver e sobreviver. Eu quero viver. Eu tenho 57 anos. Eu já vivi mais daquilo que eu vou viver para frente. Então, vamos sair para o abraço de ser feliz, né, gente? Vamos não passar vontade. Vamos fazer aquilo que a gente quer, certo? Nos respeitar, respeitar os nossos limites, a nossa saúde, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Vamos cuidar de nós mesmos, de fazer exames preventivos, de buscar conhecimento. Se você tem uma comorbidade, se você tem uma doença, pesquise, gente. Não é só ir lá sentar o traseiro na frente do médico, alopata, e escutar se o senhor precisa tomar isso. Aí chega, vai pesquisar os remédios. O médico é médico? É médico. Mas ele não é soberano. Então, tem muita gente boa por aí sem ser alopata. Procure, busque conhecimento, porque é sua vida. O médico tá ali e vai te ver uma vez. Depois, quando você voltar, é outro. Não tem um vínculo. Você tem um vínculo com você mesmo. Você se conhece. Então, respeite essa sabedoria. E não só escuta e faz.
escuta e faz. Questione. Como uma boa filósofa que sou, eu questiono tudo. Tudo. Pode ser o Papa chegar aqui, falar para mim alguma coisa, eu vou questionar. Principalmente se aquilo não for na linha do meu pensamento, do meu raciocínio. Questione, gente. Busque conhecimento. Só quem pode te salvar, você. Só quem pode, e com a ajuda de Deus, é claro, óbvio. Mas só quem pode te capacitar de coisas que você acha normal, faz porque mandaram. Não faça isso, gente. Principalmente com a saúde, tá? Se proteja. E movimente o corpo. Alimente-se melhor. Estudar sobre saúde. Vai atrás. Vai atrás de nome de remédios. Se te receitar alguma coisa, procure ver o prós, o contra, o que vale a pena. Porque se eu me receitar um remédio que tem mais desgraceira do que coisa boa, só se for para salvar a minha vida naquele momento. Porque se for de uso contínuo, acabou. Você entendeu? A chance de eu tomar. Certo? Mas isso é escolha. Isso é escolha. Cada um faz aquilo que achar que deve, não é? A sua consciência é seu mestre. Escolher relacionamentos que nutrem e não aqueles que drenam. Se afasta de gente esquisita. É compreender que a saúde não é construída apenas no consultório. Ela é construída todos os dias, em cada escolha, em cada pensamento, em cada atitude, em cada hábito, em cada decisão. É autocuidado também espiritualidade. Se tem uma coisa, se me fez mal uma vez, se me deu reação alérgica, eu sou muito alérgica. Se me deu reação alérgica, eu não vou comer. Eu não vou fazer mais nunca mais. Por quê? Porque eu não vou me pôr à prova. Não vou pôr à prova o meu organismo. Um exemplo básico. Eu sempre tingi cabelo. E quando foi? Eu tive meu filho mais velho, 29 anos atrás. 29 anos. Eu não tingi o cabelo mais. Por quê? Porque me deu uma reação alérgica, usando coisa legal, boa, bacana. Certo? Eu tingia, na época eu tingia cabelo porque eu queria tingir. E não porque eu necessitava tingir porque é tudo branco. Então, o que eu fiz? Me deu reação alérgica, descasquei que nem cobra. Eu olhei para mim mesma e falei, não vou mais fazer. Por quê? Porque me deu uma reação. Então, eu nunca mais tingi cabelo desde então. O que eu faço é aquele lava colorindo, né? Lava colorindo sem amônia. Aí eu passo de uma marca específica, né? Eu passo. Quando eu tô muito bem, quando eu não tô com reação a nenhuma, quando eu faço, eu tomo um antialérgico, para não complicar minha vida. Não posso passar um certo tipo de creme aqui na minha testa. Eu tinha mania de passar antes de tingir, minha testa ficou desse tamanho, vermelha, desse tamanho, inchou. Eu não passei mais. Eu uso creme para dar lustro na minha bota ou nas minhas coisas de couro. Então é isso. A gente tem que ter discernimento, saber o que nos faz mal, o que não faz mal, o que faz bem, certo? E se fizer mal, não faça novamente. Não vale a pena. Não vale a pena por nada e por ninguém, certo? É isso aí. Então, o autocuidado também é espiritual. É reservar momentos para agradecer a vida, para cultivar a fé, para conversar com Deus, silenciar a mente para ouvir a voz da consciência. Então é isso. Hoje eu estou trazendo esse tipo de cuidado, de autocuidado.
porque a minha paz importa, a minha saúde importa, eu importo. E minha vida importa. É isso. A minha felicidade importa. E é a partir deste momento, cada gesto, cada cuidado se transforma em uma oração viva de gratidão pela dádiva divina de existir. É isso. Muitas pessoas cresceram acreditando que amar a si mesmo era um gesto egoísta. Foram ensinadas a servir, a doar, a acolher, a resolver problemas e suportar o peso da responsabilidade, sem reclamar. Então, essas pessoas aprenderam a estar disponíveis para todos, mas raramente aprenderam a estar disponível para si mesma. E com o passar dos anos, essa postura pode gerar uma desconexão profunda. As pessoas continuam funcionando, continuam cumprindo suas tarefas, continuam sorrindo quando necessário, mas por dentro existe um vazio causado pelo abandono das próprias necessidades emocionais, física e espirituais. Então, o autocuidado e o amor próprio, eles andam juntos. Não nasce da vaidade, eles nascem do reconhecimento do próprio valor. Surge quando compreendemos que a nossa existência possui dignidade, significado e propósito. E quando uma pessoa se ama de verdade, ela entende que seu corpo não é apenas uma estrutura biológica que precisa continuar funcionando. Seu corpo é a causa onde sua alma habita. É instrumento através do qual ela experimenta a vida, constrói memórias, abraça aqueles que ama e realiza sua missão no mundo. Cuidar desse corpo torna-se então um ato de gratidão pela oportunidade de existir. O autocuidado, ele é uma das manifestações mais concretas do amor próprio. Ele não está apenas nos grandes gestos, nas mudanças radicais. Está nas escolhas diárias, muitas vezes invisíveis ao olhar dos outros. Mas os outros são os outros. O que importa é você. Está na decisão de descansar quando o corpo pede repouso. Está na coragem de buscar ajuda quando a mente se encontra sobrecarregada. Está na disciplina de realizar exames preventivos, de alimentar-se com mais consciência, de movimentar-se, de respirar, de respeitar o sono e de abandonar hábitos que lentamente roubam a vitalidade. E o autocuidado não é um evento isolado, é uma prática contínua de respeito por si mesmo. Nós vivemos nessa sociedade que frequentemente só valoriza a produtividade acima da saúde. Muitas pessoas sentem culpa ao descansar, culpa ao dizer não, culpa ao estabelecer limites. Como se o valor de um ser humano estivesse diretamente ligado à sua capacidade de produzir e atender às expectativas alheias. E essa lógica tem adoecido silenciosamente milhões de pessoas. O amor próprio, nesse contexto, torna-se um ato de libertação.
Ele nos ensina que nossa dignidade não depende do que, o quando ou o quanto fazemos, mas da simples tarefa de existir. Somos merecedores de cuidado, não porque produzimos, mas porque somos humanos. Existe também uma dimensão emocional do autocuidado que muitas vezes é negligenciada. Cuidar de si não significa apenas alimentar o corpo, mas também alimentar a alma. Significa observar os pensamentos que cultivamos diariamente. Significa perceber quantas vezes falamos conosco mesmo, de forma cruel, exigente ou impiedosa. Muitas pessoas oferecem palavras de incentivo aos amigos, aos filhos, aos parceiros, mas dirigem a si mesma com críticas severas, com julgamento constante. E isso não está certo. O amor próprio nos convida a transformar esse diálogo interno. E isso não se trata de ignorar erros ou dificuldades, mas de tratar a si mesmo com a mesma compaixão que oferecemos a alguém que amamos. A espiritualidade possui também um papel importante nesse processo, independentemente da tradição religiosa ou filosófica que você segue. Existe uma sabedoria universal que nos lembra que a vida é um presente precioso. Cuidar de si é honrar esse presente. É reconhecer que fomos colocados neste mundo com um propósito e que precisamos estar inteiros para vivê-los plenamente. E quando reservamos tempo para a oração, para a meditação, para o silêncio ou para a contemplação, criamos espaço para ouvir aquilo que o barulho do cotidiano tenta abafar. E é nesse momento, muitas vezes percebemos que a cura começa quando deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a caminhar ao nosso próprio lado. E o amor próprio, ele não elimina os desafios da vida. Não impede que enfrentamos perdas, doenças, frustrações ou momentos difíceis. No entanto, ele transforma a forma como atravessamos essas experiências. Uma pessoa que cultiva amor por si mesma não abandona a própria mão diante da adversidade. Ele aprende a acolher sua dor sem se definir por ela. Aprende a reconhecer seus limites sem sentir vergonha. Aprende a pedir ajuda sem interpretar como fraqueza. Aprende a continuar caminhando, mesmo quando o caminho se torna difícil. E talvez a grande lição do autocuidado seja compreender que não precisamos esperar uma crise para começar a nos valorizar. Não precisamos agradar as pessoas. Precisamos agradar a nós mesmos. Aguardar que o corpo adoeça para respeitá-lo. Isso não é coisa que se faz. Não precisamos chegar à exaustão para reconhecer a importância do descansar. Podemos escolher hoje um novo relacionamento conosco mesmo. Um relacionamento baseado no respeito, na consciência e na responsabilidade amorosa. Afinal, a pessoa com quem passaremos todos os dias de nossas vidas somos nós mesmos. Isso aí tem que ser muito refletido, muito pensado. Porque quando você adoece, quem vai ficar acamada é você. Quem vai
ficar ali jogada é você. Todo mundo toca o barco e toca a vida. Então, pense nisso. Quando aprendemos a nos amar de forma madura e consciente, deixamos de enxergar o autocuidado como luxo e como recompensa. E passamos a nos priorizar. Passamos a ter compromisso sagrado com nós mesmos, com a nossa vida, que importa e muito. E pouco a pouco vamos descobrir que cuidar de nós não nos afasta dos outros. Pelo contrário, quanto mais inteiro nós nos tornamos, mais amor, mais presença, mais equilíbrio e mais luz nós vamos ter para compartilhar com o mundo e com aqueles que amamos. Existe uma jornada que nenhum mapa é capaz de mostrar. Nenhuma estrada pode ser percorrida com pés. Nenhum veículo pode nos conduzir até ela e nenhum atalho pode abreviar o seu caminho. É a jornada da cura interior. É nossa. É nós por nós mesmos. Uma travessia silenciosa que acontece nas profundezas da alma humana, onde habitam nossas memórias, nossas dores, nossos medos, nossos sonhos e também nossa capacidade de renascer. E durante grande parte da vida, muitos de nós acreditamos que a felicidade está sempre em algum lugar distante. Passamos a vida pensando assim. Só que devemos pensar que seremos felizes quando alcançarmos determinado objetivo. Ah, eu só sou feliz se eu tiver isso. Ah, eu sou feliz se eu tenho aquilo. E quando resolvemos determinado problema, quando encontramos a pessoa certa ou quando conquistamos a estabilidade desejada, esse não é o momento da felicidade plena. A felicidade plena é a caminhada, é a jornada, é o caminho de nós com nós mesmos, independente das pessoas que estão nos acompanhando. Então, no entanto, com o passar dos anos, a experiência nos ensina que existem feridas que nenhuma conquista externa consegue curar. Há dores que permanecem mesmo diante de vitórias. E há vazios que continuam existindo mesmo quando tudo parece estar no lugar. E é neste momento que começamos a compreender que a verdadeira transformação não acontece fora de nós. Ela acontece aqui, ó, dentro de nós. E essa cura que a gente tanto quer, a cura interior, ela nasce do encontro sincero da própria verdade. Não a verdade que mostra o mundo, mas aquela que conhecemos quando estamos sozinhos. A verdade das lágrimas escondidas, dos medos silenciosos, das dedicações, das decepções que carregamos por anos, das palavras que nos feriram, da culpa que insistimos em alimentar e das expectativas que depositamos sobre nós mesmos e sobre, pior ainda, sobre os outros. Sobre os outros. Não crie expectativa por nada e por ninguém. Por nada e por ninguém. Curar não significa fingir que essas dores nunca existiram. É reconhecer cada parte dela na nossa história, mas não precisa determinar o nosso destino por isso. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar o sofrimento, procurar distrações, ocupações e justificativas para não entrar em contato com aquilo que dói. Entretanto, aquilo que é ignorado não desaparece.
apenas se esconde nas camadas mais profundas da consciência, influenciando pensamentos, emoções, comportamentos. E a cura, ela só vai começar quando deixamos de lutar contra nossas feridas, passando a escutá-la. Toda dor carrega uma mensagem, toda ferida guarda um ensinamento, e toda experiência difícil contém uma oportunidade de crescimento, ainda que essa oportunidade só possa ser compreendida muito tempo depois. Então vamos buscar a cura interior. Isso exige muita coragem. Coragem do que vamos encontrar pela frente, coragem do que fomos, coragem para admitir que nem sempre fomos tratados da maneira que merecíamos. Coragem para reconhecer que também cometemos erros. Coragem para abandonar narrativas antigas que já não servem ao nosso crescimento. Coragem para deixar para trás versões de nós mesmos que foram necessárias em determinado momento, mas que não são mais necessárias. E que não representam mais aquilo que nos tornamos. Crescer espiritualmente não significa acumular conhecimento, significa permitir que as verdades transformem aquilo que somos. É isso que eu trouxe para vocês hoje, num sábado à noite. Autoconhecimento, amor próprio, buscar conhecimento, buscar a cura, faz parte da nossa cura a gente entender tudo isso. Só o fato de estar buscando cura, nós já estamos a anos-luz de distância de muitas pessoas. Então, gente, é isso. Vamos buscar conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento salva, tá? Beijo na alma de todos vocês, fiquem com Deus e até!